Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma aula de português leitura. Por que português leitura? Porque temos história. E no caso, fábula, uma fábula chamada A Porca e o Lobo. Além disso, mais duas atividades, ficha de leitura da família do B e ditado de vogais. Muito bem. Depois eu coloco o link dessa videoaula e o link do Forms. Quem quiser fazer pelo Forms, pode fazer. Se quiser fazer pelo Forms e fazer no caderno ou na folha, pode fazer também. Lembrem de colocar o cabeçalho no caderno e quem tiver com a folha impressa, completar aqui o cabeçalho, tá bom? Então vamos lá. Fábulas são histórias curtas, geralmente antigas e que transmitem ideias e valores morais de um povo de maneira didática, divertida e que leva a criança a refletir e questionar sobre as histórias. Elas sempre têm um ensinamento para passar, que é a moral da história. É comum usarem animais que agem como pessoas, mas podem usar também pessoas, tá bom? Então, as fábulas, muitas vezes elas se confundem com conto de fadas, tá? Porque conto de fadas também usa muitos animais que se comportam como pessoas. Mas aqui não tem aquela parte de mágica de contos de fadas. E aqui o objetivo é passar um ensinamento. Então, de maneira divertida, fácil de entender, faz a criança ficar pensando, né? Tá, e os contos de fadas nem sempre tem essa preocupação de fazer a criança ficar pensando, de trazer um ensinamento, tá? Muito bem, vamos lá. A Porca e o Lobo. Certa manhã, uma porca que estava esperando uma ninhada de porquinhos decidiu procurar um lugar para parir com tranquilidade. Eis que ela encontra um lobo e ele, demonstrando solidariedade, lhe oferece ajuda no parto. Mas a porca, que não era boba nem nada, desconfiou das boas intenções do lobo e lhe disse que ela não precisava de ajuda, que preferiria parir sozinha, pois era muito envergonhada. Assim, o lobo ficou sem ação e foi embora. A porca pensou bem e resolveu procurar outro lugar onde pudesse dar à luz aos seus filhotinhos sem correr o risco de ter um predador por perto. Muito esperta essa porquinha, né? Moral da história. O que a história quer ensinar pra gente? É melhor suspeitar da boa vontade dos interesseiros, pois nunca se sabe ao certo que tipo de armadilha eles estão confabulando. Muito bem. Então, assim, li a história. Aquelas crianças que já conseguem ler, tentem ler sozinhas e, claro, sempre com alguém ajudando, tá bom? É fundamental que a criança tente ler a história. Se tiver também alguém para ler para ela novamente, não só aqui pelo vídeo, é sempre muito positivo, gente. Quanto mais houver hábito de leitura em casa, seja os pais lendo revista, jornal, enfim, manual, bula de remédio, até gibi, historinhas, é fundamental, porque a criança ela vê as pessoas lendo, ela começa a se interessar por leitura e ela aprende mais rápido a ler só por ver os outros lendo e ela se interessar. Ler também para a criança é fundamental para despertar o gosto pela leitura, tá bom? Muito bem. Olha, gente, vamos agora às atividades.
certo? Então vamos lá. Atividades. Assinale a alternativa correta. 1. Qual é a moral da história? Tá, você tem a moral da história aqui. É melhor suspeitar da boa vontade dos interesseiros, pois nunca se sabe ao certo que tipo de armadilha eles estão confabulando. Professor, eu não estou encontrando essa frase enorme aqui nas alternativas. Sim, ela está resumidinha aqui. Então você tem que entender o que está querendo dizer aqui. Para na hora que você ler as alternativas, você achar a certa. Então, o que essa história queria ensinar para a gente? A. Sempre aceite ajuda de estranhos. B. Faça as coisas sempre sem ajuda. C. Não confie em ninguém. D. Desconfie de estranhos bem intencionados. Lembrando que quem for fazer no caderno, de preferência, copia a pergunta e a alternativa. Se a criança não puder copiar, alguém puder copiar para ela, muito bom. Não coloque a resposta só com a letra, copie a resposta, tá bom? Quanto mais organizado tiver o caderno com informação, as perguntas, é melhor, tá bom? Se não puder, coloca o número da questão e aí copie qual alternativa você acha que é a correta. Vamos lá. 2. A verdadeira intenção do lobo era... O que o lobo queria quando ele ofereceu ajuda para a porquinha? Ele queria comer a porca e seus filhotinhos? Ele queria vender algo? Ele queria proteger algo? Ou ele queria ajudar a porca? Pense aí e escolha a alternativa que faça mais sentido, certo? 3. Confabular significa o quê, professor? Eu não sei o que é confabular, professor. E agora? Ah, sim. Quando você não conhece uma palavra, você sempre lê o lugar onde ela está escrita, o texto, que o texto dá uma dica sobre ela, tá? Então você vai primeiro tentar responder assim, tá bom? Depois, se quiser, você pode perguntar para alguém, pode pesquisar, é importante. Mas primeiro, tente entender, porque nem sempre a gente vai ter alguém para explicar para a gente vai ter um lugar para poder pesquisar, bater na internet, e a gente gasta tempo fazendo isso, né? Então é importante que já consiga entender mais ou menos o que deve ser isso aqui, hein? Olha lá, é melhor suspeitar da boa vontade dos interesseiros, pois nunca se sabe ao certo que tipo de armadilhas eles estão confabulando. Então, se você fosse trocar confabulando por outra palavra que tivesse o mesmo sentido, qual palavra você colocaria? Ah lá, ó. Pois nunca se sabe ao certo que tipo de armadilha eles estão o quê? Vamos olhar? Confabular significa criar uma fábula. Então, nunca se sabe que tipo de armadilha estão criando uma fábula. Confabular significa vender algo. Nunca se sabe que tipo de armadilha eles estão criando algo. Confabular significa proteger algo. Nunca se sabe que tipo de armadilha eles estão protegendo, né? Vamos colocar protegendo. Então, o que será? Será que eles estão criando uma fábula? Eles estão querendo vender alguma coisa? Proteger alguma coisa? Ou planejar alguma coisa? O que será? Tá?
Muito bem. Agora, nesse momento, nós entramos aqui na atividade ficha de leitura da família do B. Então, 4. Leia a ficha de leitura com a criança. Copie as palavras usando os espaços tracejados. Depois grave a criança lendo a ficha. Então tá lá. Família do B. B com A, ba. B com E, B. B com I, bi. B com O, bo. B com U, bu. E B com A, ó. Tio, que é essa cobrinha aqui, bom. Então a família do B é ba, be, bi, bo, bu, bom. E aí então a criança vai colocar, ó, tá vendo? Tem um espaço aqui pro B, põe o B, põe o A, põe o B, põe o E, e por aí vai. E aqui, por enquanto, a gente está usando imagem para ajudar a criança a entender que palavra é essa, e é importante que ela tente ler várias vezes. Não é ela olhar e falar bala. Não, é ela tentar ler, tá? É bala. Tenta entender o que que é o ba, o que que é o lá. Tá bom? Senão não vai entender nada. Ah, é baleia, já sei ler. Baleia lá, baleia. Tá, mas o que que é isso aqui? Como que lê isso aqui? Baleia. Não. É baleia, tô vendo baleia. Então tem que tomar cuidado. Essa atividade, gente, precisa estar junto com a criança orientando. Tá? Então, olha lá. A ideia é qual? Que a criança junte as letras para dar o som. Quando dá um som é a sílaba, né? B com A, ba. L com A, lá. Então, isso que ela tem que começar a reconhecer. Ba. Ba. Tá vendo? B. Muito bem. Então, se ela não sabe ler, você fala, que letra é essa? Ela B. Que letra é essa? Ela A. Aí você fala, B com A vai dar ba. Que letra é essa? L. Que letra é essa? A. Aí você pergunta, L com A vai dar lá. Agora, para as crianças que estão com muita dificuldade, não vão memorizar, é claro que não vão. A ideia dessa atividade agora, principalmente, é pelo menos ela já começar a reconhecer B com A e saber que é ba. Que B com E é B. Certo? Isso é fácil. Ba, bebi, bobu, bom. Ah, eu não lembro. Não lembro, tem que praticar, gente. É isso, não tem saída. Tem que praticar, tá? E a criança também aprender a separar. Reconhecer que isso aqui é uma letra. Então põe aqui. Aqui é outra. Coloca aqui. E depois ela começar a contar. Quantas letras tem aqui, ó? Se ela já sabe separar, ela vai conseguir contar. Ah, tem 1, 2, 3, 4 letras. Ah, tem 4 letras. Tá bom? Então, nesse momento, eu vou passar aqui as palavras, tá? E depois repasse aí com as crianças. Mostra para lá qualquer coisa. Escreva depois a parte no caderno, só a palavra para ela ler. Tá? Porque esse desenho aqui ele ajuda no começo, mas ele atrapalha depois. Então, é interessante. Escreva a parte e peça para ela o que está escrito aqui. De tanto ela ter olhado já a bala, de repente ela já vai olhar essa palavra e vai lembrar desse desenho. Talvez ela nem leia bala, mas ela lembra que isso aqui é bala. Esse formato aqui, tá? Então vamos lá. Bala. Baleia. Baleia. B. B. E aqui tem esse chapeuzinho, que é acento circunflexo, que ele fecha o som da palavra. Se tivesse um som agudo, seria um tracinho, né, para a direita, e abriria o som, fica bebê. Não, não é bebê, é bebê. Professor, e se eu tirar esse acento aqui? Aí vai ficar bebe.
Ah, de beber? Beber bebida? É, olha lá que interessante. Quem quiser desenhar no caderno, tentar desenhar, pode desenhar. Se você tiver a folha impressa, pode pintar, tá bom? Já coloquei já sem cor para poder incentivar isso daí. Ah, isso aqui, ó. Berço. Tá? Então, quando a gente põe um R, ele treme. Berço. E aqui, bife. Ah, bife. Isso aí. E aqui, biquíni. E aqui, bola. Nossa, bola. Ah, bola. Aqui o som é aberto. Não tem acento agudo? Nem sempre vai ter acento agudo, tá bom? Tem regra para acentuar. Porque olha aqui. Aqui a gente não lê bolo. A gente lê bolo. E aqui? Burro. Professor, por que aqui tem 2 R's? Para poder dar esse som de ro. Se tiver um R só, vai ficar ro. Um R, treme, tá? Muito bem. Burro. Isso daqui. Bule. Bule que coloca aqui a água para esquentar, depois joga água quente, enfim, para fazer chá. Muito bem. Agora sim, vamos para 2 frases. E não tem desenho aqui, né? Então vamos ler? A, ba, le, i, a. Aí você volta, né? A baleia. Ah, a baleia. É. Vive no mar, né? Claro que não tem nenhum doido aí que fica falando: olha, a baleia vive no mar. Só se tiver de gozação, né? Ou tiver algum problema. Mas eu nunca vi ninguém com esse problema aí. Então, eu só estou reforçando para poder entender que esse R, quando ele aparece sozinho, ele treme. É isso aí, ele treme. Treme, muito bem. Vamos lá, então. A baleia vive no mar. Então, coloco o A e depois aqui B, A, L, E, I, A. E outra coisa que aqui é trabalhado com a criança, dar espaço entre as palavras. Tem criança que não consegue dar espaço, ele escreve tudo junto, ela emenda tudo, tá? Então é importante trabalhar isso com ela. Próxima frase. A bota. Nossa, bota? O que é bota? Não, é bota. Tá, professor, mas não tem acento agudo. Pois é. É o mesmo que bola. Olha só muda aqui, ó. Aqui é T e o outro é L. E não, é E. Porque tem, olha aqui, ó. Um tracinho aqui, né? Que é para direita. Gente, acento agudo. Ele é para a direita. Ele cai para a direita. Se ele deitar para a esquerda, é crase. E crase só tem em cima da letra A, em mais lugar algum. Então fiquem atentos com isso, que tem criança que coloca para o lado errado. Então a bota é bonita. Ah, bonita. Ah, bonita. Aí sim, aí você volta e vai ler de novo. A bota é bonita. Então tem que ficar voltando. De tanto ler a mesma coisa, a criança já começa a decorar. Na hora que ela vai ler, ela já lê com mais rapidez. E aí sim ela começa a entender.
que essa questão dela ficar tentando montar, ela já nem lembra mais do som, tá? Então é importante desenvolver esse hábito com ela. Muito bem. Vamos agora ao ditado, e no caso vai ser ditado de vogais. Então vamos. Pais, vocês ditarão para a criança escrever do jeito dela, no caderno, na folha seguinte, as palavras abaixo. Como eu estou gravando o vídeo, eu cobri as palavras, tá? Mas na atividade impressa vão ter as palavras. E no Forms vai estar o vídeo comigo ditando as palavras, tá bom? Muito bem. Não tem problema se ela não souber escrever direito ou não conseguir escrever. É importante que seja do jeito que ela conseguir. Tem criança que vai escrever uma letra, tem criança que vai colocar um montão de letra que não faz sentido algum. Não tem problema, deixa ela colocar do jeito dela lá, tá? Bom, não corrija na hora, deixa ela fazer do jeito dela. Depois que ela fez o ditado, aí sim, à parte, em outro lugar, faça as correções e orientações à parte em outra folha. Ou faça novamente também em outra folha, tá bom? Mas esse primeiro ditado, ela errou, deixa errar, porque é importante eu ver como que ela está, tá? Se vem tudo certinho e ela tá errando, mas corrigiu tudo, eu vou achar que ela tá bem, tá sabendo ler, tá sabendo escrever, tá mil maravilhas. E aí eu vou começar a puxar o conteúdo, eu não vou dar muita atenção para isso. Ué, já tá sabendo, né? Vamos para a próxima etapa. Não? A gente não precisa reforçar isso, né? Por isso que é importante que seja real, tá bom, gente? Bom, você vai ditar as seguintes palavras. E aí, dite as palavras que estão aqui, tá bom? Então agora eu vou ditar as palavras, certo? Primeira palavra. E a criança vai escrever no caderno ou na folha abaixo, na próxima folha, tá bom? Não fica junto, senão ela estaria vendo as palavras, né? Quem estiver com a atividade impressa. Então, primeira palavra. Aluno. Aluno. Se precisar pausar o vídeo, precisar voltar, fique à vontade, tá? Então, aluno. Segunda palavra. Escola. 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 Terceira palavra. Idioma. 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 Quarta palavra. Ordem. 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 Quinta e última palavra. Uniforme. 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 Certinho? Muito bem. Então, as palavras, quem estiver com a folha, coloque aqui, tá? E aí, vai enviar
as fotos para mim. Quem fez no Forms não precisa, mas essa parte de ditado e escrita, né, da folha, eu aconselho fazer também no caderno, já que a criança está aprendendo a escrever, tá bom? A ideia do Forms é tentar agilizar muita coisa aí, porque tem pais que têm muita dificuldade de estar trabalhando com a versão impressa e por aí vai. Então a gente tenta ajudar todo mundo, e eu também recebo a atividade mais rápido. Mas quem puder fazer nos dois, é melhor, né? Quanto mais melhor, qual que é o problema? E lá no Forms ele dá o resultado, tá? No Forms ele dá o resultado, e você pode fazer quantas vezes quiser. Ah, deu errado e tal. Só toma cuidado que na hora de escrever, tem que escrever a palavra com letra maiúscula, e não pode ter espaço nem no começo, nem no fim, não pode colocar ponto final. Então, se lá é para escrever, por exemplo, bala, tem que escrever com letra maiúscula, bala, e não faça mais nada. Não dá espaço, não põe ponto. Senão ele vai entender que está errado, está diferente do que está lá, tá? Então é importante ter esse cuidado aí, senão você vai olhar, mas escrevi direito, está dando errado, por conta disso. Então aí, quem fizer na folha, no caderno, envie sempre uma mensagem antes, com a data da aula, disciplina, foto do cabeçalho, para depois enviar as fotos da atividade e gravação. Ah, eu fiz no Forms, tá, mas envia a gravação para mim. Gravação do que mesmo, professor? Da criança lendo a ficha da família do B. Lendo, não é olhando o desenho e falando. Lendo, tá bom? Se você quiser garantir que ela leia, escreva a parte para ela, por favor. Gente, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque em dúvida lá. Questão, dúvida, problema, no grupo de dúvida, ou envie uma mensagem no meu particular. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima. Até mais!